Hoje eu quero começar com uma história. Quando a primeira vez que eu fui fazer essa técnica, eu quebrei muito a cabeça. Por quê? Eu não encontrava em nenhum lugar como é que se fazia essa técnica. Eu precisava fazer ela, só que eu só via fotos. Nessa época, não tinha aula gratuita na internet. E quando a gente precisava fazer uma técnica dessa, a gente precisava ir ao encontro da especialista. E normalmente os especialistas moravam em uma outra cidade. A gente tinha que se deslocar da nossa cidade e ir ao encontro das pessoas que sabiam. Por isso que eu quebrei ali minha cabeça, fui. E eu recebi uma encomenda de aniversário infantil. Nessa época eu não fazia bolo ou fazia muito pouco bolos infantis. Só que eu me meti a fazer, eu falei, não, eu vou fazer. Nossa, vocês não têm noção. O quanto de tempo eu gastei. Eu gastei tempo, eu gastei buttercream e eu gastei suor, porque era muito quente e eu ficava muito estressada. Por quê? Eu ia passando e não dava esse efeito das sobrecamadas. Então, hoje nós vamos fazer as cores sobrepostas, ou então o cachepô. Muita gente chama de cachepô triplo, tá? Eu prefiro chamar ela de cores sobrepostas. Você pode usar uma cor, duas cores, três cores, como eu vou usar, que é cores sobrepostas triplas, ou você pode usar várias outras coisas. Isso vai depender muito da altura do bolo. Se você tiver um bolo baixinho, a 10 centímetros de altura, eu acho que não vai ficar elegante. Funciona muito bem, fica bonito, mas não fica elegante. Então, você precisa de um bolo alto para dar um espaço e você conseguir trabalhar direitinho, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Essa técnica, ela é relativamente muito simples. Eu vou pegar o bolo e aí eu vou falar mais ou menos para vocês como é que a gente vai executar essa técnica, tá bom? Olha a altura desse bolo. Nós vamos trabalhar com esse bolo, tá? Esse é um bolo de altura dupla. Ele tem 20 centímetros de altura com 15 de diâmetro. O tamanho dele tá super legal para eu conseguir mostrar para vocês como é que a gente faz essa técnica. Eu cobri ele com esse tom de... Ele é uma lavanda, né? Mas é um roxo. Ele é um roxinho mais claro. Eu consegui essa cor, misturando um pouco do buttercream branco com a cor vinho, tá? Essa decoração é importante por quê? Ela é importante porque você consegue variar o seu leque de opções. Você pode fazer esse bolo para uma pessoa muito jovem, um aniversário de 15 anos. Você pode colocar vários elementos, não só da cor que eu vou colocar aqui. Você pode colocar diversas cores. Você pode colocar, assim, várias tonalidades do nude, do branco. E aí vai subindo, tá? Então, essa sobreposta de cores é muito interessante. E você pode fazer em qualquer bolo alto. Eu vou usar aqui 3 cores. Tá? Mas você pode usar aí 4 cores. Ontem eu vi mesmo em um site americano que a criadora dessa técnica, inclusive, ela usou 5 cores. É muito bacana, muito bonito. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês quando eu aprendi essa técnica, né, como eu falei lá atrás, eu tive muita dificuldade em aprender porque ninguém ensinava e eu tive que aprender olhando as fotos da internet. Eu uso hoje 2 técnicas. Eu uso a técnica de usar o saco de confeitar e a espátula. Você pode fazer tanto começando de baixo para cima, como de cima para baixo. Eu prefiro começar de cima para baixo. Por quê? Porque eu consigo limpar melhor aqui. E uma outra forma que eu faço é começar pelas cores escuras. Por que eu começo com as cores escuras? Para que eu não corra o risco de manchar o bolo, tá? Então, é isso. Uma outra coisa importante a falar é o seguinte, você não vai precisar colorir metade do buttercream para fazer isso. Você vai colorir ali uma parte pequena dele, tá? E mesmo que você faça a coloração de muito buttercream, não tem problema, depois você pode usar o creme, misturando as cores e formando uma outra, ou você pode congelar. Lembrando que o nosso buttercream, ele pode ser congelado por até 3 meses no freezer, tá? No freezer próprio para doces. Não é no congelador, tá bom, gente?
Uma outra coisa importante essa semana eu vi uma colega fazendo com um saco de congelamento. Assim, dá certo? Dá certo. Qual é o problema? O saco de congelamento, ele pode estourar, ele pode rasgar, e aí você vai sujar a sua bancada toda e você vai perder produto. Então, assim, eu não aconselho você fazer isso. A melhor técnica para quem está começando é fazer com o saco de confeitar. Eu vou colocar o nosso bolo aqui do lado, nosso maravilhoso, nosso tall cake, e a gente vai colorir o buttercream. O que é que acontece aqui? Quando a gente vai fazer qualquer projeto de bolo, depois de conversar com o cliente, a gente precisa definir a paleta de cores. Essa cor aqui não é uma cor muito fácil de combinar, embora eu ame essa cor, ela não é fácil de combinar. Só que acontece, o roxo, ele forte, ele combina muito com o vermelho. Eu acho lindo, 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 lindo. Em qualquer situação, ou em bolo, ou em decoração de casa, ou na roupa, fica muito legal. Nesse tom aqui, ele combina muito bem com o amarelo. Se ele tivesse bem clarinho, por exemplo, uma lavanda, né? Porque a lavanda ela é um pouco mais clara, combinaria com verde, ela combinaria com um amarelo bem claro, que aí ficariam as cores mais suaves. Mas o nosso projeto aqui é fazer uma decoração vibrante e alegre, tá? Ontem eu tava em dúvida como é que eu ia fazer essa decoração. E aí, de repente, eu vi algo. Eu não vou contar pra vocês de onde é que vai vir essa decoração. Depois vocês vão escrever. Quando eu postar essa live, vocês escrevam lá o que é que vocês acham, de onde foi que eu tirei essa inspiração. Então, eu vou usar um corante amarelo. Eu vou tonalizar ele amarelo. E eu vou fazer um de rosa. Eu não tenho um corante rosa. Só que acontece, eu vou usar o vermelho. E aí, eu vou... usar bem pouquinho e ele vai virar um rosa de qualquer forma, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Então, vamos lá. O bolo tá aqui liso e lindo. E agora, eu vou separar um pouquinho de buttercream. Você não vai usar muito, você vai usar pouco. E o interessante dessa técnica, que o único jeito de você errar a técnica é você misturar as cores. Que aí ela vai virar uma aquarela. E não é uma aquarela que a gente quer, e nem um degradê. O que a gente quer são cores definidas uma em cima da outra, tá? É só nesse momento que ela pode dar errado. Mas fora isso, você pode... A técnica mais segura é você passar uma camada, levar pra geladeira, deixar 10 minutos. Você passa uma outra camada, demora 10 minutos. Eu vou fazer direto aqui pra adiantar. Senão eu ia perder aí pelo menos uns 10 minutos sem fazer nada aqui com vocês, enquanto ele tá endurecendo. Mas do jeito que eu vou fazer, eu consigo fazer, porque assim, eu já tenho um pouco de prática. É só levar a mão bem de leve para não misturar as cores, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Vou colocar amarelo. O meu projeto é o seguinte, eu vou usar a cor amarela. Eu vou usar o rosa, embora que esse corante ele seja vermelho, mas ele vai virar rosa. Só botar pouquinho. E vou usar uma parte branca. Então, vamos começar pelo mais escuro. Vamos lá, aqui. Vocês sabiam que se usasse pouco vermelho ia virar rosa? Em relação ao saco de confeitar, que eu falei lá do saquinho de congelamento da colega, se vocês... Oxe, subiu. Se vocês quiserem testar, por exemplo, Cibele, amanhã de manhã eu quero já fazer essa técnica. Só que eu não tenho saco de confeitar. E eu não quero usar espátula porque eu tô começando. Você pode fazer o que a colega fez, mas assim, para você treinar, para você não deixar de fazer. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou esquentar um pouquinho no forno micro-ondas. Vocês já sabem como é que eu faço. Que é pra acelerar a cor, pra não precisar esperar ela um pouquinho. Aqui, o nosso amarelo. Que eu também vou esquentar um pouquinho no forno micro-ondas. O amarelo eu vou querer um pouquinho mais forte. Porque eu quero que ele destaque aqui.
Eu tenho visto muito, né, essa combinação de roxo com amarelo. Tem uma coisa aí, quem assiste televisão toda hora vê. Chega a ser enjoativo. Pode fazer também com a espátula. Eu vou mostrar pra vocês como é que faz com a espátula também. Deixa eu acender aqui o amarelo já. Então, ele amolece. Agora, se você deixar muito tempo, ele vai derreter. Aí ele não vai funcionar mais, porque a água vai separar da manteiga. Então, a gente bota bem pouquinho. Tá vendo? A gente faz isso para acender a cor. Porque assim, para acender uma cor, você precisa bater na batedeira durante 10 minutos. A gente não tem esse tempo aqui. E também, toda vez que você pinta o buttercream, demora 10 minutos também para ele chegar na cor final. Então, o que é que a gente faz? A gente leva ao micro-ondas, eu deixei ali 2 segundos para ele amolecer. Ele não vai derreter. Ó, tá vendo? Ele aparece. Deixa eu dar aqui pra Candice mostrar. Eu vou fazer mais um pouco, que ficou pouco. Mas só para vocês verem como vocês podem adiantar o trabalho de vocês. Cuidado, amiga, que ele não tá... Ó, olha essa cor maravilhosa. Quem acha aí que combina com roxo? Então, eu vou colocar mais um pouquinho de buttercream aqui porque o bolo é alto. Esse buttercream eu fiz hoje. Tá aqui, pronto. E é o que eu falei pra vocês. Façam em pequenas quantidades, porque a gente só vai fazer praticamente uma fita nele aqui. E quando a gente passa a espátula, ele aumenta. Vocês vão ver aqui. Bem interessante. Ele ficou mais clarinho. Eu não vou querer ele clarinho. Eu quero que ele chame atenção, esse amarelo. Aqui eu não tô me preocupando tanto na quantidade de corante, porque vai ser bem pouquinho. O cliente não vai nem sentir. Por isso que eu prefiro o em pó. O em pó é bem mais rápido. Chega mais rápido na cor. Pronto, eu vou chegar, ó, só pra vocês saberem, ó essa cor. Mostra aqui, Candice, que aí eu vou levar o forno no micro-ondas. Acho que a luz tá estourada. Foi o quê? Ah, pronto, agora chegou na corzinha boa, tem uma quantidade. Sibeli, ele ficou muito mole, mas não chegou a derreter. O que é que eu faço? Eu levo pra geladeira. Você leva pra geladeira rapidinho, não demora lá. Tipo, enquanto eu faço a outra cor, eu já coloco na geladeira. Ó, tá vendo? Ele derreteu, ou ele derreteu não, desculpa. Ele ficou mole, eu preciso dele um pouquinho mais duro. Aí eu levo rapidinho pra geladeira enquanto eu faço o outro, tá? Vocês vão ver a diferença. Pronto, agora vamos trabalhar no vermelho, pra ver o que a gente faz com ele. Porque por enquanto o vermelho, ele tá... Ou o vermelho não, o rosa, né? O rosa tá vindo. Eu já vou colocar um pouquinho mais. Fiquem aí pra vocês verem o resultado. Oi? Amarelo e roxo. Eu vou usar o amarelo, o roxo, que é o do próprio bolo, e vou usar o próprio branco. Eu poderia colocar 4 cores aqui. Eu poderia colocar um laranja, só que assim, muito carnaval, né? O carnaval é só em abril. Eita, eu tô desinvestada hoje, né? Nem em louvores essa tinta. Foi? Faça, você vai adorar. Ó, ele ficou um pouquinho mole. Aí eu pego um outro. Essa é uma outra forma de endurecer ele. Que agora ficou uma cor tipo goiaba aqui. E aí você mexe ele. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou levar ele um pouquinho pra geladeira. Aí eu já posso pegar o outro. Nossa, eu tô muito desastrada hoje. Sabe o que é? A espátula, ela fica escorregando da mão. Pronto, eu vou colocar um pouquinho na geladeira, tá certo? Colocando no saco de confeitar o branco, tá? Que eu vou fazer essa composição dessa forma.
Vou ter as 3 cores. A primeira coisa que você precisa para fazer esse tipo de decoração é que o bolo esteja totalmente gelado. Você não tem como fazer ele, por exemplo, você colocar a cor e já ir direto fazer isso, porque senão as cores se misturam. E aí, se as cores se misturam, ele vai virar uma aquarela, né? Ele vai virar uma aquarela, ele pode virar até um degradê. Então, tipo, ele tá aqui, não era nem bom, era bom que ele tivesse na geladeira, porque hoje tá muito quente aqui. Então, eu vou fazer ele uma parte branca. Ele vai ficar bem colorido. O meu buttercream hoje, ele ficou bem clarinho por 2 motivos. A manteiga que eu usei e também eu bati bastante. Quanto mais tempo você deixa ele batendo, mais ele vai clareando. O bolo, né, quando a gente vai batendo, não vai ficando branco. Então, aqui é a mesma coisa. Então, quanto mais você bate, claro que se a manteiga tiver corante, você não vai conseguir, porque já tá colorida a manteiga. Mas, nesse caso aqui, foi bem rapidinho. Tá aqui. Essa cor eu consegui com o corante em pó hidrossolúvel, tá? Ele era aquela cor vinho que eu usei da Gran Chef. E aí, ontem eu misturei e ele ficou dessa cor. Eu vou usar... A primeira cor que eu vou usar é a amarela, na verdade. Porque a primeira cor que eu vou usar é a que a gente vai menos ver. E a última é a que a gente vai mais ver. Então, como eu vou usar uns macarrons de decoração, vocês conseguem ver por conta da luz, eu vou preferir que fique um amarelo mais discreto. Aí, depois eu vou botar o branco e no final eu vou botar o rosa, tá? Olha o ponto dele. Ó, acho que você, olha o tom desse amarelo como tá maravilhoso. Pronto. E aí, outra coisa, quanto mais você mexe nele, melhor ele fica. Você não pode usar sem mexer. E ele não vai desandar se você mexer muito. Pode mexer à vontade. Bota no saquinho, sem melar muita coisa. Eu vou deixar aqui um pouco. Pronto. Então, tá aqui meu bolo, tá? Eu quero que esse roxo apareça. Então, eu vou fazer uma linha imaginária aqui. Então, eu vou trabalhar com ele desse ponto em diante. Daqui em diante, ele vai ser roxo. Daqui para baixo é onde eu vou colocar as sobrepostas das cores, tá certo? E aí, é o seguinte, você vai e passa. Não tem problema se sair torto, porque é arte. A gente precisa que ele seja exatamente desnivelado. Se ele ficar muito retinho, não vai ficar bonito. Ó, ele já tá mole aqui o bolo, sabia? Eu vou preferir passar só 2 listras, tá? E como é que eu vou fazer? Eu vou puxar. Eu preciso que o bolo esteja gelado. Eu já tô com esse bolo aqui, já deve ter uns 20 minutos. Então, é provável que ele já esteja um pouco mole. Então, eu vou fazer de forma bem delicada. Ó, encosta a espátula aqui e vai alisando com carinho. Você só puxa a bailarina, que eu não consegui falar essa palavra na última live. E aí, você vai puxando, ó, bem devagarzinho, pra não puxar o de baixo. Já fiz a primeira, tá? Se eu achar que tá pouca, aí eu coloco uma a mais. Porque aqui eu ainda vou botar o branco aqui e depois ainda vou botar o amarelo. Limpa a espátula, a alisadora. Eu quero um pouquinho mais delicado, que eu tô achando que tá grosso. Aí, você vem bem devagarzinho, porque ele não vai tocar no roxo, porque ele tá mais alto. Aí, você vai
Pronto, tá aqui. Aqui, tá vendo que aqui tá manchado? Só que eu vou cobrir com branco aqui, né? Se eu tivesse feito de uma outra forma, por exemplo, quando vem de cima pra baixo, eu acho que mancha mais. Tiro o excesso, limpa a espátula. Agora eu vou vir com o branco. Tem uma pergunta aqui. Não. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estão conseguindo ver direitinho? Tá ótimo, né? Deixa eu tirar esses macarrões aqui, porque... Aí, agora, a minha segunda cor, que vai ser a cor branca. Então, aqui, ó, eu não vou passar aqui embaixo, tá? Eu vou colocar um pouquinho em cima, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, bem pertinho do fim, porque quando eu passar a espátula, ela vai subir essa cor. Então, aqui, ó, mais uma. É bom usar esse biquinho pequeno. Eu vou até dizer pra vocês qual é. Esse é da Mago. É o 10 da Mago. Esse não é nem o Wilton. Pronto, aí eu passei. Aí eu vou novamente com a minha alisadora. Pode ser a de plástico, tá? Eu uso essa aqui porque essa aqui é bem levezinha. E aí você passa bem de leve. Se você achar que tá saindo muito, você vai tirando pra você não tampar muito a outra cor, que já aconteceu comigo. Eu não vou dizer no bolo de quem, mas foi. Ó. Tá vendo? Se você não tem prática, o que é que você vai fazer, que eu disse lá na frente? Você vai levar pra geladeira. Cada camada que você vai fazer, você leva pra geladeira. Eu vou colocar mais um pouquinho aqui, ó. Que eu terminei puxando demais. Aí, eu vou colocar aqui. Então, aí você vai com bastante carinho. E outra coisa, você precisa ver o bolo, tá? Aí você olha, volta, o bracinho aqui encostado. E vai devagarzinho, com carinho, pensando no resultado. Ó, tá vendo? Eu achei que ia ficar muito cheguei, mas dava pra botar uma quarta cor se eu quisesse. Ó. Pronto, tá aqui. E agora o restante eu vou colocar rosa. Se sobrar espaço e eu achar que dá pra fazer, eu coloco mais uma cor. Ou então eu coloco novamente o amarelo. Que aí fica legal, porque vai colocar os macarrões aqui, vai ficar bem interessante. Ó o nosso rosinha. Ficou na geladeira. Lembra que ele tava bem mole? Ah, o buttercream é maravilhoso. E agora, gente, eu vou usar a espátula pra mostrar pra vocês como é que eu faço com a espátula, tá? No meu dia a dia, eu uso sempre o saco de confeitar, porque me dá uma maior precisão. E eu minimizo o risco de errar, né? A gente não pode errar com esse tipo de produto sofisticado, porque ele não é um produto que a gente não vai gastar tanto, né? Termina aqui, como ele é um produto sofisticado, ele é um pouquinho mais caro. Mas dá super pra trabalhar. Se for botar na ponta do lápis, ele sai mais barato, porque ele não perde, né? Acho que eu vou fazer com a espátula pra mostrar. Eu vou pegar uma espátula pequena. Que aí eu consigo mostrar aqui direitinho. Pra quando, se a pessoa não tiver nenhum saco. Eu tô com medo do microfone tocar aqui no coisa, ó. Tá vendo? Vai bem delicado. Precisa ter delicadeza nessa mão, gente. Ó. Tá vendo que com o saco de confeitar, ele fica mais preciso, tal. Mas eu vou passar esse aqui, porque eu posso chegar no fundo, no final dele. Não vou ter tanto risco ali.
Saco de confeitar é mais rápido. E saco de confeitar é baratinho. Não compra aqueles muito fininhos, porque eles estouram e furam, nossa. Ó, aqui já tá misturando. Então é melhor você comprar alguma coisa de... Porque apesar de ser um saquinho descartável, você consegue usar mais vezes. Vamos lá. Ó, vou passar bem de leve para não cobrir o branco. Senão o branco vai embora. Bem de levinho. Bem de leve. Se você pesa a mão, ele tampa a cor de cima. O que é que vocês acham? Coloca o amarelo embaixo do rosa? É? E vocês aí, meninas, o que é que vocês acham? Coloca o amarelo ou termino com rosa ou coloco o branco? Qualquer coisa que eu fizer aqui vai combinar. Aqui só não vai combinar se eu botar um preto. Nem um marrom. Mas todas essas cores que saem do rosa, do vermelho, dá super certo. Imaginem que aqui é um vestido. E eu tô faltando colocar o sapato. Vocês colocariam de que cor? Um sapatinho branco. Um sapatinho rosa. Não pode usar preto, senão vai ficar voando. Hã? É. O amarelo tá ganhando só porque eu não fiz, mas bora fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o amarelo, enquanto isso eu vou botar ele na geladeira, rapidinho. Eu vou botar na geladeira. Esse, pra quem chegou agora, é um tal cake. Vou fazer um amarelinho aqui, agora a gente faz rapidinho, tá? Porque aí eu não vou dar mais nenhuma explicação sobre isso. E ali no bolo, assim, além das cores, você pode colocar outro tipo de decoração para fazer uma composição. Porque quando a gente vai fazer um bolo, a gente não precisa usar só uma técnica. Eu tinha pensado em fazer um drip, que é aquelas, como se fossem umas lágrimas em cima do bolo. Só que assim, para o meu estilo, pro estilo que a gente trabalha aqui na cozinha afetiva, ia ficar muito carregado. Mas eu vejo aí as meninas que tem um estilo mais, como é que eu posso dizer, mais moderno, que elas usam e eu acho bem bacana. Aqui o meu estilo não é que não seja moderno, ele não é um estilo extravagante, né? As minhas clientes, elas são mais românticas, mais clássicas. Então, não ia ficar legal. Você pode jogar ali um dourado também, sabe? Tá muito em alta agora o uso de esferas. Eu até hoje recebi umas esferas. Esse mês eu acho que não dá tempo usar não, mas no outro, as próximas lives eu vou fazer bolo com esfera. Vai ficar bem legal. Esferas douradas, prateadas, que aí vai ficar bem moderno, mais elegante, sabe? Vou levar um pouquinho pro micro-ondas, como vocês já sabem, pra acelerar aqui a cor. Aqui está. E é isso. Trabalhar com buttercream é isso. Você consegue valorizar qualquer bolo que você fizer. Você consegue valorizar ele. Essa semana eu fiz uns 3 bolos de chocolate. Nossa, era pra ser um bolo simples, mas um detalhe deixa o bolo muito lindo. Até uma amiga minha tava me perguntando se era ganache. Falei, não, amiga, não é ganache não. Tudo é buttercream aqui. Todas as decorações que vocês... Fora os de campanha, né? Que aí tem outras coisas. Mas no normal é tudo buttercream. Ó, ele tá um pouco líquido. Eu preciso levar ele rapidinho pra geladeira, que é só o tempo que eu enxugo minhas mãos e já trago o bolo. E mostro pra vocês os macarrons. Se você não tiver o micro-ondas, você tem a opção de fazer no banho-maria, né? Ali rapidinho, a água tá quente, você encosta o bolo ali.
Você pode fazer com assoprador térmico e você pode fazer na mão. De preferência na batedeira, gente. Porque o que acontece com a cor? Ela precisa de uma ação mecânica, ela precisa de calor. Então, assim, como eu não tenho esses 10 minutos para bater na batedeira, e também não tenho 10 minutos para deixar ele descansar, porque qualquer cor, ela vai mudar depois de 10 minutos. Provavelmente ela vai subir 2 ou 3 tons. Se você não tem o micro-ondas, aí tem que ser na mão mesmo. E na mão grande vai demorar muito. É melhor que seja na batedeira, tá? Por conta do pigmento mesmo. Ou então fazer um pouco antes, né? Ou então fazer um pouco antes. É porque no meu caso aqui, eu tô fazendo pra vocês, pra mostrar pra vocês como é que a gente faz o processo. Mas faz antes. Nas minhas cores aqui, por exemplo, eu faço na noite anterior. Mas só que aí o que acontece? Mesmo eu fazendo na noite anterior, eu levo um pouquinho no forno micro-ondas, no meu caso. Por quê? Porque eu quero adiantar, eu quero ter certeza daquela cor. Então, o que é que a gente faz? A gente pega um potinho, bem pequenininho, esquenta aquele ali, no banho-maria, no caso, esquenta e já chega a cor. Aí você fala, ah, então é essa cor que eu quero. Aí essa base aqui, você pinta todo o restante que você precisa do buttercream, tá? Mas, por exemplo, esse amarelo, vocês viram que eu pintei, ele não deu cor nenhuma. Aí você espera os 10 minutinhos ali, que aí ele vai chegar na cor. Tá certo? Assim, ó, se eu pudesse dar um conselho, assim, pra todo mundo, trabalhe com corante em pó. Acho que foi a Tati que me falou que pintou um bolo de preto e que... Oh, Tati, desculpa. Eu vou ter que contar aqui, porque todo mundo precisa saber. Pintou um bolo de preto e aí todos os convidados saíram com a boca preta do aniversário. Se fosse um pó hidrossolúvel em pó, e se usasse essa técnica de esquentar um pouquinho, isso não ia acontecer. Porque aí você ia conseguir chegar logo no preto. E a outra dica pro preto também é você ter uma base mais escura, você ter uma base de chocolate, você botar o marrom, que aí você não precisa usar tanto corante. Uma outra dica que eu vou dar que não faz parte dessa live é o seguinte: se você não quer o seu buttercream todo roxo, você cobre ele todo de branco, depois você vem com uma camadinha bem fininha da cor que você quer, tá? Agora que ele tava líquido. Alguém tá lembrando de alguma coisa aí esse tom? Não sei se vocês conseguem ver, tem muita luz aqui em cima. Bater um pouquinho para ele não ficar com bolha. Se por acaso ele ficar com um pouquinho de bolha, me desculpem, porque eu só tô querendo adiantar o processo, né? Aqui, vamos lá. Pega o saquinho de confeitar, bota aqui na mãozinha. E ó, aqui. Se não tiver prática em pegar o saco, coloca dentro de um copo, que dá certo também. E aí, sabe o que é que eu quero de vocês? Depois, quando eu postar esse bolo ou essa live, eu gostaria que vocês escrevessem lá se vocês lembram de alguma decoração desse bolo. As cores, né, gente? Vamos lá, ó, o amarelinho. Por cima um pouco do rosa, pro rosa também não sumir. Eu termino ele com amarelo, gente, ou coloco um rosinha aqui no final. Ainda tem rosa? Tem. Eu tô achando que se eu botar muito amarelo, vai puxar demais, vai ficar muito claro. Vamos lá. Devagarzinho, encosta o bracinho no corpo e gira a bailarina. Limpa. Eu vou botar aqui pra não ficar me abaixando. Limpa a espátula. Limpa a espátula. Passa o paninho, pra não ir suja. Aí vai, ó. Encosta aqui. E vai. Aí tem 90 graus. Não, 90 graus não. Não sei que grau é esse não. Encosta aqui no corpo, ó, que dá tudo certo. Ó, vai rodando. Eu acho que eu vou botar um rosa no final. Vou deixar ele um pouquinho mais fino.
Fica legal. Quem falou? Delícia e bolos. Fica legal, viu? Vamos terminar com branco. Fica legal, gostei. Então, é um bolo feito a várias mãos. Que legal. Então, vamos terminar com branco, que aí eu já nem preciso pintar. Lembrem-se, se não tem prática, se a mão tá um pouquinho pesada, cada camada que você passa, você leva na geladeira, tá? Pronto, vamos terminar nosso bichão. Estão percebendo que se fosse no bolo baixinho, isso ia ficar... Ele ia ficar tímido, sabe? Ia ficar um bolo que não ia ficar vistoso. Isso, Lene. Foi Lene que falou do branco. Maravilhosa. Será que Lene já descobriu de onde é essa decoração? Inspiração. A inspiração? Eu acho que já, que ela assiste. Ela já sabe. Vou tirar. Tá aqui só pra me adiantar. Olha ele. Pra não misturar, só vai dar errado se misturar as cores. Aí não é o resultado que a gente quer. Na próxima vez a gente faz uma aquarela, mas hoje não. Eu tenho que ter o máximo de cuidado, senão esse amarelo vai sumir aqui. Vocês acham que essa técnica, ela tem que ser chamada de cachepô? Caraca, aqui tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. De triplo virou. Ficou legal. Aí, por exemplo, ficou um buraquinho aqui. Aí é só botar aqui, ó. Só você botar aqui, tá vendo? Pronto. Limpa a sua espátula. Limpa a sua bancada. E vamos. Ó, bem devagarzinho. Cadê o buraco? Sumiu, tá vendo? Gente, eu acho que aqui tá bom já. Não dá pra gente ficar mexendo muito sem gelar, porque senão ele começa a manchar. Tem gente que gosta de tirar o excesso da sujeira agora. Ah, eu gostaria de falar uma coisa pra vocês. Aqui tem um erro. O cakeboard. O cakeboard aqui, ele tá muito pequeno. Por exemplo, se eu fosse entregar o bolo ao cliente, como é que ele ia pegar esse bolo? Então, quando a decoração é assim, robusta, cheia de buttercream, tem que ser pelo menos 10 centímetros, tá? Por exemplo, se o bolo é de 15, tem que ser um cakeboard de 25, porque aqui não vai dar pro cliente pegar. Eu tô conseguindo pegar porque eu tô conseguindo pegar com essa bailarina aqui embaixo, tá? Então, preste atenção, eu já passei por isso, eu fiz um bolo altão. E aí, eu não derrubei o bolo porque Deus é pai. Porque senão... Então, deu, né, gente? O que é que vocês acham, hein? Assim, eu poderia alisar ele mais um pouco, ó. Tá vendo esse aqui que manchou? Maravilha, que aqui ele é branco. Esse aqui, depois, quando ele gelar, eu consigo tirar ele um pouquinho. Se fosse com amarelo, ia ser um pouco mais difícil. Eu amei, assim, esse branco na base. Ele ficou bem interessante. Eu acho que ele ficou até um pouquinho mais leve do que se tivesse terminado com o rosa, né? Que era a primeira opção. E aí, agora a gente vai decorar. Eu vou tirar ele daqui, só pra ele ficar bonito e vocês baterem um print aí. Olha a arte. Melhor não. Peraí. Vocês estão vendo que precisa ter um cakeboard maior? Porque aí o cliente não consegue pegar. Aí imagina se na hora da festa o bolo cai.
Só pra ficar mais bonito aqui. Ai. Fortes emoções. Fortes emoções. Bora lá. Então, é como eu falei, aqui você poderia fazer texturazinhas aqui na frente. Você pode vir aqui fazer aquela textura com a própria colher. Você poderia, na base dele, colocar um stencil de umas flores, como se fossem as flores saindo. A sua criatividade não tem limite. Aí, aqui agora, eu vou seguir o plano, que é... Eu escolho a frente do meu bolo. A frente do meu bolo é essa. Só que eu vou fazer de costas para vocês. Então, aqui eu venho. Aí, aqui você faz do jeito que você quiser. Você bota um em pé. Você bota um deitado. Ou você bota 2 em pés. Aqui, se você achar que tá pouco, você coloca um assim para ficar mais alto. Assim. Eu não sei como é que vocês estão vendo, mas é isso. Deu tudo certo com o nosso bolo de altura dupla. O nosso cachepô de 5. E tá tudo lindo aqui. Gente, obrigada, viu? Alguém tá falando aqui. O ruim é que... Tá longe pra gente comer. Ah, é. Ah, esse tá lindo. Esse vai durar até amanhã para tirar uma foto, que na luz de amanhã que vai ficar bom. Uma obrigada bem grande para vocês. Um beijo por vocês estarem aqui comigo. Depois que eu postar, eu quero que vocês escrevam para mim qual é a nossa inspiração de hoje, tá? Beijão, gente. Obrigada.